Boa tarde a todos. Quero saudar a presença do vereador Ademir Nonato, do vereador Nery Xavier, do vereador Amaral. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos a nossa 39ª reunião ordinária da Comissão de Obras, Transportes, Indústria e Comércio, Abastecimento, Meio Ambiente, Agricultura e Trabalho, nesse dia 10 de 11 de 2025. Sejam todos bem-vindos. Também conto com a presença do pessoal da equipe de planejamento da Prefeitura, a qual foi solicitado os membros dessa comissão. Nós primeiro vamos fazer o relato das nossas matérias, depois, em seguida, passamos a palavra para o Edson e sua equipe. Pedir para o secretário que possa fazer a leitura das matérias. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Nós temos dois projetos na pauta que foram despachados pela Comissão de Justiça e Redação. PE 90/2025, autoriza a utilização da Lei número 8.635/2024 na implantação do empreendimento de Giasse Construtora e Incorporadora Limitada. Designar o relator, senhor presidente. O vereador Ademir poderia fazer o relato desse projeto? PE do 90. governo, veio do governo para... Pode ser? Vereador Amaral, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, gostaria de saudar a presença aqui do pessoal aqui do planejamento, Jimmy, Levi, Edson. Senhor presidente, esse projeto, haja visto que é um projeto muito importante para a nossa cidade. Então, esse vereador dá pela aprovação desse projeto. O parecer do vereador Amaral continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto, só o secretário que faça a leitura. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 14/2025. Acrescenta o inciso 17 ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 439, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de espaços públicos de propriedade do município de Criciúma e da outras providências. O relator é o vereador Nery Xavier. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando os senhores, cumprimento demais vereadores, também o pessoal que estão da comissão aqui nessa tarde, né? Em nome do Edson, eu cumprimento os demais, Levi, todo o pessoal que nos acompanha. Por esse projeto, eu vou para aprovação, presidente. O parecer do vereador Nery está em discussão. Com a palavra, o vereador Amaral. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma saudação especial para o Adriano, eu não fiz a citação, o nome dele está aí na presidência, aí, quietinho. Desculpa, Adriano, tá? Mas era essa a minha fala, senhor presidente. Parecer do vereador Nery continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, em seguida, chegando o vereador Daniel Formendim, também foi um dos proponentes dessa situação, pessoa do planejamento. Então, quero saudar agora o Edson, o Jimmy, o Levir, também o Adriano e os demais, sejam todos bem-vindos. Vou abrir já a palavra para o vereador Daniel, que possa fazer, já pode fazer, se dirigir ao Edson ou os demais. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, os meus pares, o Edson, o secretário, o Levi, esse grande servidor aqui do município, 40 anos, né, de serviço efetivado, o Jimmy. E a gente tem algumas dúvidas enquanto comissão, e a nossa comissão é a comissão temática. E a minha primeira pergunta, entendeu? Mas o intuito de chamá-los aqui, né, é entender o serviço do planejamento urbano, que a gente recebe bastante demandas, e às vezes até mesmo a gente tem algumas demandas e surgem dúvidas. Mas a minha pergunta, né, é em relação às REURBs, às regularizações das fundiárias, de que modo que elas estão acontecendo e entender mais o fluxo ali do setor, as dificuldades, quais são as dificuldades da equipe técnica, se a gente precisa ampliar a equipe técnica
ou não, né, para dar efetividade com o serviço lá na frente, porque a gente sabe que o município aqui de Criciúma está expandindo, principalmente crescendo. Entender também com relação ao retrofit, o que muda, né, aqui nas questões de regularização, de acessibilidade. E é isso, nesse primeiro momento a gente gostaria de entender as atribuições, as competências e o fluxo ali do setor de planejamento urbano. E depois, ali no decorrer aqui da nossa sessão, aí as dúvidas vão sendo sanadas, a gente vai perguntando. E é isso, muito obrigado, Edson, pela tua presença aqui na Casa Legislativa, ao Levi, ao Dime, ao nosso outro amigo aqui que eu não conheço o nome, ao Adriano. Seria isso. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Miri, Neri, a todos aqui, o Adriano, que está me acompanhando como gerente do planejamento urbano, ao vereador Ademir, ao vereador Amaral e o Daniel também, muito obrigado. Eu acho importante esse momento para que nós possamos falar um pouco sobre planejamento urbano. Cumprimento aqui também o Jimmy, a Thay, o Jimmy, nosso advogado que está ali atrás, tem o Gui que está lá atrás também, sentado naquela... Muito obrigado por nos acompanhar. O planejamento urbano, eu vou começar assim, Daniel, muito obrigado pela tua pergunta, eu anotei as duas perguntas que tu fez. O planejamento urbano, ele vem, são 4 situações. Nós temos ali o Departamento de Planejamento Físico Territorial, que é o DPFT, tratado como DPFT. Nós temos o DFU, que é a Divisão de Fiscalização Urbana, hoje gerenciado pelo DIME. Nós temos o GPU, que é a Gerência de Planejamento Urbano, que é uma gerência que ele tem, que é coordenada pelo Adriano, a qual está aqui como gerente do Planejamento Urbano, e eu como diretor. E tem o DPS, que é o Departamento de Parcelamento de Solo. São coisas distintas, a qual está dentro da mesma diretoria. Respondendo à pergunta do nobre vereador, quando se trata de REURB, o REURB, especificamente hoje, ele é feito na assistência social. Ele é um braço da assistência social, junto com a secretária Dude. Claro que existe uma comissão, e essa comissão passa pelo planejamento urbano, que nós fizemos parte da comissão, para a aprovação final. Então, como que procede? Eles avaliam os engenheiros agrimensores, junto com os engenheiros agrimensores, eles fazem um levantamento, e o levantamento vem para o nosso setor de DPS para análise final, para dar a assinatura final do REURB. A situação da pergunta sobre demandas, que eu acho que Criciúma tem várias demandas de REURB, tanto quanto... são coisas distintas. Existe REURB, tratamos como local que foi invadido há muito tempo atrás, e tem a situação da Coab, que são situações distintas que também entra no desenvolvimento. Só que o REURB, ou lar legal, ele precisa de um engenheiro agrimensor e é tratado distinto. A Coab é um projeto, até hoje, convido os senhores, nós temos entrega hoje de 8 matrículas à noite, às 18h30, também da Coab, que nós estamos fazendo um trabalho da Coab. Estivemos agora há poucos dias no Montevidéu, visitamos 83 casas a qual tinha problema de regularização da Coab, que é diferente do que REURB, eu só estou aproveitando, tá? E visitamos todas as casas com a documentação dizendo o que eles tinham, qual é o problema que eles tinham, dívida de IPTU, fomos em casa, e na outra semana nós atendemos eles no centro comunitário. E nisso nós demos ali uma alavancada de 45% das pessoas que tinham documento. Porque essas pessoas muitas vezes não têm nem documento, comprou por contratos assim, e não tinha nem documento, mas de 83 nós atendemos ali uma demanda grande, que já está na Coab, a Coab vai fazer um documento para voltar para nós, e nós começamos a passar, todo mês nós estamos entregando 10, 15 matrículas por mês,
desde janeiro para cá. Essa é uma situação que é cuidada diretamente pelo planejamento urbano e por uma equipe que nós montamos com a parceria da Coab. Agora, a REURB é uma situação da assistência social com parceria conosco. Não é algo da diretoria de planejamento urbano, mas é importante, vereador, analisar e solicitar para ver como está na assistência social com a nossa secretária Dude, para que possa avaliar, porque é avaliado por jurídico, é avaliado, tem várias etapas dentro do REURB que é bem importante para a nossa cidade, sim. Essa é a minha resposta. Eu deixo a resposta do retrofit, se o Adriano puder falar, Adriano, porque o retrofit foi uma legislação a qual nós escrevemos, sim, mas nós criamos uma equipe para escrever a lei do retrofit, pesquisando Florianópolis, pesquisando São Paulo, Campinas, e chegamos na lei do retrofit, mas eu tenho deixado isso muito na mão do Adriano para deliberar ali dentro, e ele tem bem entendimento sobre isso. Eu gostaria que o Adriano falasse sobre. Só um minutinho, para entender. O REURB é a questão dos terrenos que não tem escritura, é isso, né? O REURB é a situação de que não tem escritura, porém, nós tratamos, não sei se esse é o palavra correto, mas aquelas invasões que aconteceram há muito tempo atrás nas áreas de mineração, e teve invasão e não tem matrícula. Então, isso é o REURB que acontece. Precisa de um engenheiro agrimensor, contratado ou pela prefeitura ou pelo particular. Então, situações diversas, que é administrado pela assistência social e habitação, que é a assistência social. E não só invasão, loteamento clandestino também que foi feito. Exatamente, vereador. E não foi registrado. Obrigado. Com a palavra o vereador Neri Xavier. Só para complementar, vereador Amaral, é a situação que nós temos hoje, por exemplo, no Imperatriz, que ali a gente tem aquele problema sério ali, né? Então, essa sua pergunta é realmente da parte do REURB. Por quê? Porque ali tem a cidade do Carvão, e como tem outras áreas, São Sebastião, que nós temos aquele problema muito sério, que ficamos parados com aquela obra ali em torno de praticamente quase 1 ano e meio, que agora conseguimos resolver, então, só para alinhar mais ou menos isso. Vereador Neri, só aproveitando, pegando esse gancho também, a situação do bairro Imperatriz é uma invasão em cima de uma área da Coab. É distinto. Também ali é um ACP do Carvão. Nós tivemos na Coab, acompanhado do vereador Neri também, que o vereador Neri levou essa demanda para nós, e nós chegamos na Coab, a Coab falou assim, nós passamos a terra, não tem problema nenhum, desde que vocês façam o levantamento topográfico, e para que possa, porque mudou tudo ali agora, não é mais como era antes, né? Agora, vamos dizer, a densidade daquilo ali já é diferente, o mapa já é outro. Então, precisa fazer. Só que existe uma situação da ACP do Carvão. Nós fomos até o Ministério Público, o Ministério Público sugeriu, e nós vamos conversar ainda, sobre um estudo da água que tem ali sobre, etc. Outras coisas a mais. Não vai impedir, porém, cria-se uma burocracia no início, mas não vai impedir. Mas é um trabalho que nós, do planejamento urbano, estamos fazendo. Já, acho que umas 3, 4 vezes, né, vereador Neri, nós conversamos com o pessoal do bairro Imperatriz para ir tratando esse assunto. É uma situação de muito tempo, eles pagaram a empresa um tempo, sofreram uma situação de ter pago essa empresa abandonou eles, deixaram eles na mão, e o trato nosso é o quê? Fazer uma coisa certa, o vereador está muito por dentro disso, para que passe certo e eles não tenham esse problema que eles já tiveram no passado ali no bairro Imperatriz. Só para contribuir também, vereador Daniel, o loteamento DEBEM, São Marcos, né? O DEBEM. Temos mais de 5 anos, é um terreno que foi feito, o seu DEBEM, mais de 40 anos atrás, sem projeto, sem nada. E o que está ocorrendo hoje? O que a lei diz, tá? O doutor José lá, a lei diz que tem o recibo do reconhecido assinatura. Como é que vai ter 40 anos atrás? Os nonos vendiam lá com papel de embrulho do mercado lá e faziam uma assinatura. Então, agora o doutor José está mudando algo na lei para que possa realmente ser comprovado agora com o quê? Talão de água, talão de energia, para que possa fazer essa escritura. Esse loteamento já está todo pavimentado e eles não conseguem escriturar. Então, para ter uma ideia. Então, e é o social que está cuidando dessa área. Exatamente. Vai falar sobre o retrofit agora, né? Boa tarde a todos, né? Agradecer o convite aqui na Câmara de Vereadores.
Então, vou comentar um pouco ali da lei do retrofit. A lei do retrofit ela foi criada pensando mais na área central aqui de Criciúma, né? Como tinha um anseio da população, que está tendo um certo abandono, questões das construções, né? E como a nossa lei do Código de Obras ela não tinha muita flexibilidade para esses imóveis, foi criada a lei do retrofit. Ela tem alguns critérios que a edificação tem que se enquadrar para se enquadrar nessa lei. Um deles é ela ser anterior a 1999, né? Então, são para obras anteriores a essa data. Ou seja, a lei ela traz uma flexibilização para o particular fazer essa reforma, né? Ou seja, a gente pensou aqui no centro, tem muita questão de rios que passam embaixo, canalizações, também questão de estacionamento, acessibilidade que os imóveis não têm. Então, a lei ela traz benefícios para tu deixar o teu imóvel acessível, como, por exemplo, fazer uma rampa na calçada, né? Desde que, claro, tenha o local do pedestre também. Então, ela traz uma série de benefícios que tu possa entrar com esse projeto de reforma das edificações. Ela foi amplamente discutida, né, juntamente com a Câmara de Vereadores, também a população. Foi feita uma audiência pública na CDL, onde o vereador Nicola trouxe uma vereadora de Florianópolis. Então, ela comentou um pouco sobre a lei do retrofit em Florianópolis, que a de Criciúma também foi inspirada lá. Então, juntamente com arquitetos e engenheiros que estavam no dia, e foi amplamente discutida. Tanto é que, no início, ela tinha um texto, e ao longo do período ali que foi sendo trabalhado a lei, né, foi sendo modificados os textos, né. Ela também passou pelas câmaras temáticas, né, e pelo CDM, que também o CDM tem o poder de audiência pública, né, e, enfim, veio para a Câmara de Vereadores. Acredito que aqui foi feito apenas 2 emendas na lei, ali, duas... Isso, sim, foi feito 2 emendas. Duas emendas ali, né, que era mais a questão de bombeiros, né, e hoje ela está, acho que desde junho, se eu não me engano, sancionada. Recentemente, a gente também teve um evento do CAL na Unesc, né, onde foi apresentado também para os arquitetos, né, para conhecimento, né, porque muitos ainda não têm conhecimento dessa lei, né, e hoje ela traz uma flexibilidade para poder fazer a reforma dos imóveis aqui do centro. Claro que a nossa ideia também é estender para outras regiões, né, porque hoje ela fica delimitada num polígono só aqui na área central, mas a gente também está aberto a outras regiões de Criciúma que também necessitam, né, Rio Maina, Santa Luzia, Quarta Linha, enfim. Adriano, é importante falar que nós solicitamos a presença de todos os moradores, de todas as pessoas que têm imóvel na Henrique Lages, pela questão do que está acontecendo ali, porque ali é um lugar, um foco principal de não deixar o centro morrer, como algumas cidades do país existe, tipo Campinas, São Paulo, Porto Alegre, para que eles pudessem ir até a prefeitura para nós tratar desse assunto. Por quê? Porque na parte de baixo eles alugam com um valor alto e eles reformam. E eles deixam a parte de cima numa situação, é só olhar. Exatamente. Então, nós estamos chamando eles para conversar nos próximos dias, vereadores, para que nós possamos tratar esse assunto, porque há aquele questionamento, mas é importante o incentivo fiscal. O incentivo fiscal está na legislação e é um outro estudo que já está sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque conforme entra a partir do ano que vem a nova lei da reforma tributária, então tem que ser analisado, mas já está preparado para isso. Então, o primeiro passo nosso foi fazer a lei do retrofit e agora chamar esses moradores para entender deles também, né? Porque não é só ali, em vários outros locais, e depois nós vamos estudar, até a pedido do CAL, veio um documento do CAL solicitando que estudasse a lei do retrofit, não só no centro de Criciúma, em outros locais também da cidade. Aí nós vamos fazer um estudo técnico para depois trazer essa demanda para Criciúma. Eu acredito que o incentivo fiscal realmente vai fazer com que possa impulsionar, porque ali, tu vê uma região que tem mais de 30 lojas fechadas. Exatamente. Então, muitas deles vão desembolsar sem estar, né, alugado. Então, eu acho que o incentivo fiscal poderá, com certeza, isentar, quem sabe, IPTU, que seja alguma ação, para que possa eles investir. Mais alguma pergunta? O vereador Amaral. Senhor presidente, eu quero fazer a minha fala aqui.
O setor de planejamento, para mim, da Prefeitura Municipal de Criciúma, eu tenho sido muito feliz, tanto com o Jimmy, tem feito um excelente trabalho, da mesma forma o Levi ali, que é um dos mais antigos ali, o Levi sempre está orientando a gente e as pessoas que a gente leva lá. O Adriano, da mesma forma, o Edson, a tua equipe é excelente, tá? A única dificuldade que a gente tinha era alguns fiscal ali que fazia, tipo o Gedel, aquilo ali, já era para ter aposentado há muito tempo aquilo ali, ó. Entendeu? Aquilo ali é um anaba, tá? Deus que me perdoe. Aquilo ali dificulta até o... Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu cumprimento todo mundo. Agora, aquele cara ali, se eu puder passar longe dele, às vezes, ele, por causa de uma coisinha de nada, ele não deixa a obra andar, não deixa, entendeu? Ele prejudica uma família. Então, mas eu quero parabenizar Adriano, muito obrigado pelo atendimento lá. Da mesma forma o Jimmy, quando não dá, não dá. O de Amaral, não dá, é assim, tem que ser feito da forma correta. O Levi nos orienta muito bem, entendeu? Então, eu quero aproveitar vocês aqui na Câmara de Vereadores como vereador da nossa cidade, porque a gente está aqui para servir os outros, né, vereador Ademir? A gente está aqui para servir as pessoas. E quando a gente leva lá, é porque as pessoas querem resolver a situação, entendeu? Então, de minha parte... Está tudo legal da minha parte, entendeu? Era isso a minha fala, senhor presidente. Eu, da mesma forma, também quero contribuir. Eu até domingo ainda mandei mensagem para o Jimmy. É sábado e domingo. Chegou o problema, eu passo. E realmente temos tendo um retorno, cara. Isso que é importante. Né? Dar um retorno, porque o Levir, muitas vezes, eu fui lá também, o Edson, meu Deus, é sábado, domingo, não tem dia. A gente tem que eu abro o posto às 5 horas da manhã. 6 horas tem alguém já pedindo e já manda mensagem. Não tem? Eu gosto de ser resolutivo, entendeu? Não adianta ficar... guardar para a gente, tem que passar para frente. Então, eu quero parabenizar. Eu só acho que só tem algo que tem que mudar um pouco lá, né? Eu acho que tem mais pessoas para poder analisar aquele projeto, porque a arrecadação do município está naquele setor ali, ó. Isso é o governo que tem que enxergar, botar mais equipe para poder liberar, né, Levi? Que ali está, e ali é o financeiro. Então, já que o prefeito não quer aumentar imposto, que aumente a equipe para que possa analisar esse projeto mais rapidamente. Senhor presidente, eu quero também fazer uma saudação elogiosa a todos os técnicos, mas eu ainda tenho algumas perguntas e algumas dúvidas. Em 10 meses aqui de Câmara de Vereadores, a nossa comissão e a CCJ, a gente vota bastante a mudança de zoneamento. E o que a gente nota na justificativa? Que o interessado ou um abaixo-assinado com uma ou duas assinaturas, passa todo um trâmite e vem para essa... Agora está funcionando o som? Sim. E ele passa pelo trâmite ali, né, e os abaixo assinados que a gente nota, uma ou duas assinaturas, né, ele passa pelo conselho competente e é a mudança de zoneamento. Mas só que esse ano, acredito eu, que a gente já votou umas 20 mudanças, né, em áreas aqui da cidade, em alguns bairros, principalmente na questão dos pavimentos. E a minha pergunta, mas é no sentido do planejamento da cidade. A gente fez um código de obras há 5 anos, ou se o código de obras, aquela época, está ultrapassado e a gente precisa mudar, ou é a própria dinâmica da cidade dessas alterações. E outra pergunta, secretário Edson, é sobre o tempo, em média, de liberação das obras ou de empreendimento aqui na cidade. A construtora A, ela quer fazer um prédio aqui no centro da cidade de, não sei, né, e 20 pavimentos ou 10 pavimentos, daí é a zona, depende da zona, né? O tempo médio. A outra pergunta é em relação aos calçamentos. De uns 30 dias, agora, eu tenho recebido algumas reclamações, porque a notificação é de 90 dias, né? E é impositiva, né? Se o morador ele não faz em 90 dias, ele vai ser multado. A minha pergunta é o seguinte,
e principalmente no bairro aqui, o Cruzeiro do Sul, onde eles estão notificando os moradores, onde tem as casas residenciais que os prédios ainda não chegaram, se a determinação ali, né, o setor ou da chefia, ou se é algo que já está ali na legislação e os fiscais eles estão indo, né, em impulso próprio fazer essas fiscalizações. É isso. Obrigado, vereador. Né, eu vou tentar responder essas 3 perguntas e depois qualquer um, de repente até o Adriano, pode nos ajudar. O vereador falou sobre o plano diretor, que foi algo que foi aprovado agora, há pouco tempo, e concordo com o senhor sobre isso, sobre mudança de zoneamento. Nós estivemos no Ministério Público falando com a doutora Diana sobre essa situação, exatamente essa situação sobre mudança de zoneamento. A partir do momento, com a orientação do Ministério Público, porque ela nos orientou que não fosse uma mudança de zoneamento por questão de pedido. Vou dar um exemplo. Você tem uma edificação, você quer construir, você faz o pedido. Ok, fazer esse pedido. Mas desde que seja analisado por uma equipe técnica do planejamento urbano. O que acontece a partir desse momento? A partir desse momento, através de um decreto, nós criamos uma comissão antes da Câmara Temática, tá? Porque ainda existe a Câmara Temática e o CDM. Nós criamos uma comissão dentro do planejamento urbano, a qual analisa o planejamento da cidade por bairro. Isso é uma coisa muito nova, tá? O que eu estou passando aqui é um negócio muito novo. Então, o que está acontecendo? Ou o que vai acontecer agora, daqui para frente? Essa equipe, tanto planejamento urbano, quanto infraestrutura, como meio ambiente, tudo que envolve mudanças dentro de Criciúma, essa equipe ela vai planejar a cidade e o seu crescimento. Vou dar um exemplo que eu cito muito. Mineira Velha. A Mineira tem um grande problema muito levantado pelo vereador Potelec, que aqui está, que é existe uma linha verde que foi planejada há muito tempo atrás e tem um problema. Então, o que vai acontecer agora? Os planejadores, como nós estamos tratando, vai analisar o zoneamento, desenvolvimento econômico, o crescimento daquele local, se está crescendo, se lá vai ser industrial, se vai ser de moradia, como que vai ser. Para depois disso, e também os pedidos passam por essa equipe. Nós entendendo, essa equipe técnica de planejadores, vai para a Câmara Temática com parecer do planejamento. Então, planejamento é planejar. Então, nós estamos tentando antecipar o problema, ou a situação, para depois ir para a Câmara Temática, que era o contrário. Entrava um pedido de mudança de zoneamento, ia direto, tinha um parecer e já ia para a Câmara Temática. Agora não, agora tem uma equipe de planejadores, que eles vão planejar a cidade com ótica de vários modelos. Desenvolvimento econômico, que está lá o secretário Tiago Fábio, na base da economia, arquitetos, engenheiros, agrimensores, e outros mais que fazem parte de planejar a cidade e o seu crescimento de vários modelos de esfera, de vários modelos de olhar. Então, isso é o que vai acontecer a partir de agora, com mudança de zoneamento. Então, vai ter mais, o que eu posso dizer? Quando tiver o planejamento pronto, faz uma audiência pública no bairro e explica para aquele bairro, no total, o que eles possivelmente o que vai acontecer naquele bairro. Então, nós vamos começar por alguns bairros já, presidente, e nós vamos propor, dizer, olha, está aqui, esse bairro está crescendo assim, a porcentagem é essa, o modelo é esse, aí se muda o zoneamento dentro do plano diretor que já foi aprovado. Eu não lembro qual foi a data do plano diretor, acho que foi uns 2, 3 anos. Final do ano, né? 2024, final de 2024. Final de 2024, que é muito novo agora, mas o zoneamento pode sim ser mudado, mas nós, através de sugestão do Ministério Público, que é esse modelo que eles acham que tem que ser, nós estamos mudando para esse novo modelo. Quando se fala de calçadas, eu acho que é a segunda pergunta do vereador, é uma ação civil pública. Isso é uma ação do Ministério Público. Não é algo da Prefeitura. Em 2023, eu acredito, eu posso estar enganado, 2023, veio uma ação civil pública sobre o terminal central, e nós começamos a fazer um trabalho. Nesse tempo, nós criamos uma cartilha
para conscientizar as pessoas a qual receberia a presença de um fiscal. Então, o que acontece hoje? O fiscal vai lá, nós criamos uma equipe ali dentro, porque o Ministério Público, ele vai lá e tira um tanto de notificações e leva para ver se nós estamos notificando, porque nós somos cobrados por eles também, se nós estamos notificando. Então, com isso, nós notificamos, eles têm um prazo de 90 dias, mas se não tiver condição, mão de obra, situações adversas, eles podem ir até o DFU, através do DIME, e solicitar mais prazo. Mas é responsabilidade dele, porque nós notificamos e falamos, tu tem 90 dias. Agora, solicitar mais prazo é dele, não será nós. A partir do momento dos 90 dias, não cumprimento, eles são multados. Mas, se ele for lá, tem lá a Renata, tem lá a Marilete, tem lá um engenheiro civil só cuidando e explicando. Mas eu tenho dúvida, Edson. Tem um fiscal que ele vai até o local, isso acontece muito na Casa do Empreendedor, que a Casa do Empreendedor manda uma demanda para nós para ver se tem acessibilidade, e a nossa fiscalização vai lá e explica, que é muitas vezes difícil. Por quê? Porque é o pedreiro que está lá, e a NBR, o vereador, ela muda muito. Então, é complexo. Tanto que, a partir desse ano, com a nova aprovação do novo Código de Obra, nós iremos liberar qualquer obra em Criciúma com laudo de acessibilidade. Então, a responsabilidade, a partir do ano que vem, aprovando nessa casa, é responsável do técnico arquiteto e do técnico engenheiro. Ele tem que laudar. Hoje não existe isso na legislação, mas a partir do ano que vem, aprovando aqui, os técnicos estão analisando, se ele laudou, a responsabilidade é dele. Então, com o Ministério Público, ele também terá responsabilidade. Hoje não é assim. Hoje a responsabilidade, presidente, é nossa. Mas a partir do ano que vem, a responsabilidade passa a ser do engenheiro que estudou 5 anos, do arquiteto que estudou 5 anos, com laudo de acessibilidade, que é a nova proposta que vem na mudança do Código de Obra. Só para também contemplar, lá no Morro Estevo tem a rua Salvato Felisberto Gomes, que é da Luz Rosso, acesso até o loteamento Pedro Zanivan. E foram notificados, Orlando, a Neia lá, e me procuraram. Tem local que tem um desnível de 2 metros de altura, o barranco. Como é que eles vão fazer essa rua, essa calçada? Disso, eu vou ser bem franco para o presidente. Existe N situação em Criciúma. N, não é esta. Existe lugar que não tem a guia ali, como que eu posso chamar? O meio-fio. O meio-fio, como que a pessoa vai fazer? E já é liberado. Não tem meio-fio, não tem como fazer calçada. Exatamente. Então, nós do planejamento urbano, nós seguimos a notificação para fazer a calçada. Quando é notificado, N coisas podem acontecer. Por isso que tem o planejamento urbano com uma pessoa responsável para isso, para que venha até nós e dizendo, tá, mas lá está alto, lá está baixo, lá está o desnível, para que nós possamos ajudá-los. É essa a nossa responsabilidade. Ô Edson, eu quero só passar a palavra para o vereador Ademir, que nós temos nosso horário também já estourou o horário. Com a palavra, o vereador Ademir. O vereador Porto Alegre. Pega o outro que seja... Som agora. Boa tarde, presidente. Só uma questão de ordem, cumprimentar o Edson, toda a equipe que acompanha e os colegas vereadores. Presidente, como estourou o tempo da comissão de obras, e esse assunto é pertinente, eu sugiro que nós abrimos a comissão de fiscalização. Nós temos ali, na comissão de fiscalização, apenas 3 projetos para relatar, e aí poderíamos dar continuidade a essa discussão, se for possível, se o presidente da Comissão de Obras entende que é possível, e também se o Edson tem essa disponibilidade de permanecer aqui conosco. Deixa eu só falar, eu tenho um evento às 16 horas, não sei se dá. Ok, para mim é de boa, estou bem pertinho. Tá. Boa tarde a todos. Então, terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que ocorrerá no dia 17 e 11 de 2025. Boa tarde a todos.